Isso. Então, nós estamos aqui com a Luciene e também com o Rogério. Estão me ouvindo bem? Bem, Então, primeiramente, nós vamos falar com a Luciene. Muito obrigado por aceitar o convite. Conta para nós, né, um pouquinho de como estava a sua vida, quando que os problemas começaram, quais problemas que você enfrentou, Luciene? Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu sofro com o problema da depressão desde os 11 anos, só que não se manifestaram todos os sintomas juntos. Começou com a insônia e veio quando eu iniciei a menstruação. Então, com o passar do tempo, veio os sintomas da ansiedade, síndrome do pânico, as fobias, e depois veio tudo junto. Eu ainda vivia. Aos 18 anos, eu comecei a procurar médicos, porque eu precisava saber o que eu tinha, né? A reclamação era muito forte. Aí eu dizia que eu me sentia muito cansada, uma jovem muito cansada. Parece que eu estava carregando o estado de São Paulo, eu dizia para minha mãe. Aí, quando ela encontrei uma médica muito boa, fez todos aqueles exames, eu não tinha nada. Eu nunca tinha nada. Então, eu tinha que me esforçar, eu tinha que me esforçar. E foi assim que eu fui vivendo, me esforçando ao máximo. E a insônia piorando, piorando. Aí foi que, aos 16 anos, eu parei a escola, eu não conseguia mais estudar, era uma boa aluna, não tinha mais força. Aí fui tendo medo sem sentido, medos de entrar dentro da escola, medos de lugares espaçosos, medo de ir no banco. Naquela época, eu pagava as contas da família, a gente tinha aquela responsabilidade. Eu fui tendo medo, mas por que eu estou sentindo isso? E também não conseguia falar com ninguém, né? Ficava comigo, porque eram coisas muito estranhas. Só que eu não imaginava. Ninguém, diante de todos, eu passei em muitos médicos, foram muitos médicos. Nunca eles me direcionaram para o lado emocional, não tive essa ajuda. Não imaginavam o que poderia ser. Uma falou que talvez fosse anemia falciforme, fez todo o exame, eu nem sabia o que era isso. O outro falava, olha, você tem uma saúde muito boa, mas o sofrimento foi piorando. Aí, quando eu me casei, faz uso do anticoncepcional, depois gravidez e filho, e depois menopausa, aí o sofrimento foi terrível. No decorrer dos anos, eu fiz várias terapias. Eu até alistei. Foi a alopatia, que era o clássico, né, os clínicos. Depois eu fiz homeopatia, fitoterapia, reflexoterapia, iridologia, acupuntura. Comecei em 2005. Aí eu falei, vou fazer o curso porque eu vou descobrir qual é a fórmula certa dos pontos para o meu sofrimento. E, por fim, quando eu comecei o projeto, eu ainda fiz mais 2 tratamentos para dar um suporte. Mas depois que eu fiquei pensando que eu só depois do 3º mês do uso do projeto que eu tive força para fazer essa outra terapia para mudar o modo de pensar. Agora eu entendo, eu falei, puxa, já estava fazendo efeito e eu não tinha me dado conta. Porque aí eu tive a Covid, aí o negócio acabou comigo mesmo. Aí na Covid eu fiquei totalmente debilitada, totalmente. Eu ficava só sentada, não conseguia mais cuidar dos afazeres domésticos, eu cuidava de minha mãe, parei totalmente, uma prima me assessorou muitíssimo, eu não tinha mais força para nada, simplesmente nada. Eu levantava às 4 horas da tarde, fiquei vários meses sem tomar sol, porque eu não conseguia me levantar até o quintal, até o jardim, não dava mais. Aí eu falei, agora eu cheguei no fim da jornada, eu não morri na Covid, mas morri agora. A sensação, a dor emocional é muito intensa, é inexplicável, é sem sentido, é só quem tem essa doença. É uma dor profunda e que machuca ao extremo. Então, passou a pandemia e o problema se agravou, né? A pergunta é, Luciene, quando você ouviu falar desse projeto, você já acreditou, ficou com o pezinho atrás, já que você tentou tantas terapias? Olha, a pessoa que me trouxe o projeto é de muita confiança. Ela não soube me explicar, mas eu não duvidei, não. Ela falou da pessoa que passou para ela, era de muita confiança. Ela não ia falar que algo era tão bom se não fosse. E eu aceitei isso. Tive força para no outro dia buscar o aparelho. Ótimo. E essa decisão que você tomou tem quanto tempo? Você 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E mais ou menos com 1 ano para cá, os benefícios já começaram a se intensificar mais. Para a depressão, foi 1 ano certinho do uso correto. Só que eu falhei numa coisa, em tomar água no jejum. Eu já, com 1 semana, eu conseguia tomar os 3 litros, que ela é mais leve, e eu queria muito melhorar. Mas falhei em tomar no jejum. Aí um amigo, o Alex, começou a me mandar explicações. Aí abriu a mente. Quando eu comecei a tomar em jejum, eu senti aquela coisa muito boa, uma massagem no meu cérebro. Uma sensação que eu nunca tive. E aí, quando eu comecei a tomar em jejum, todo dia essa sensação vinha. E foi aí, deu 1 ano, parece que fez assim, um botãozinho, e as coisas começaram a fluir. Mas durante esse processo você percebeu melhora, né? Até chegar em 1 ano. No físico, eu na Covid usava insulina 3 vezes, porque eu era pré-diabética há 17 anos. Aí depois do projeto, quando eu voltei na endócrina, eu não tinha mais diabetes, não tinha mais gastrite. Aí isso me deu mais força. Bom, você está ajudando aqui, vai ajudar lá. Eu fiz assim na minha mente 5 anos usando o projeto. Porque se deu certo para tantas pessoas, então começou há muito tempo, quase meio século, há 5 anos pode ser que eu vou ter um resultado. Eu pensei assim. Mas só que o resultado já está vindo, já está melhor. Isso é muito bom, né? Com certeza. E a gente sempre fala de projeto de saúde familiar, né? É,
Aí o Rogério, ele também... tem que colocar intérprete. Legal, peraí, pessoal, nós estamos sem intérprete. Aí, Lucy, ativa a tua câmera. Vê se você consegue ativar aí. Peraí, que nós vamos falar com o marido dela também. Desculpa, Lucy, perdão, viu? É que estou aqui envolvido aqui, perdão, tá? Então, agora, não dá para a gente voltar a tudo, né? Mas vamos continuar aqui. Rogério, e você teve quais benefícios fazendo uso desse projeto? E muito obrigado também por conectar, né? Foi bom ver a esposa voltando ao normal, Rogério? Não, foi maravilhoso, porque eu tinha acompanhado, né? Casados, nós casamos, tínhamos 20 anos, né, de idade, então vamos fazer 60 o ano que vem. Então, eu acompanhei boa parte desse problema, e em especial mesmo com a Covid, foi uma revolução, né? A Luciana ficou muito ruim, ela teve que ser internada. Eu também peguei a Covid, fui internado, e minha sogra, foi um período muito triste. E isso afetou muito a gente, né? O lado emocional, pessoal. Mas, gradualmente, as coisas começaram a pegar forma com o projeto. Aí a gente ia percebendo mesmo, porque ela nunca dormia, né? Sempre estava com a luz acesa de noite, de madrugada. E eu fiquei muito feliz em ver gradualmente a melhora dela. Hoje ela realmente é outra pessoa. Não tem nada a ver com aquela Luciene doente, de tantas décadas, né, doente. Que bom. Fico muito feliz com esse seu depoimento, que a gente sempre fala que é um projeto de saúde para a família toda. E quais